Olá, seja muito bem-vindo ao Hexagon Smart Show. Meu nome é Paulo, eu faço parte do time de aplicações da Hexagon. Eu gostaria primeiramente de agradecer a sua participação, que sempre nos prestigia nos nossos eventos, webinars e principalmente em nossas feiras. Em um momento em que, além de realizarmos negócios, nós temos o prazer de abrir as portas para você, que sempre abre a porta da sua empresa para os nossos colaboradores, para que a gente faça as nossas visitas e as nossas demonstrações. Porém, esse ano foi um ano muito atípico e eu espero que você e a sua família esteja bem e segura. Por isso, nós pensamos de que forma seria possível a gente não perder essa energia da feira e que isso não passasse em branco. E por isso, nós tomamos essa iniciativa de desse evento de forma virtual, pudéssemos manter essa conexão. Estaremos juntos nos próximos minutos e eu vou lhe mostrar aí o que nós preparamos, uma abertura e o que virá nos próximos dias durante essa semana. Por isso, se você chegou até aqui, fique conosco que você não vai se arrepender. E para começar essa abertura, eu gostaria de chamar o nosso CEO, Danilo Lapastini. Bom, Danilo, seja bem-vindo. Gostaria de passar a palavra para você e que a gente começasse a explicar um pouco de como que vai funcionar essa feira virtual. Oi, Paulo. Primeiramente, um prazer estar aqui podemos dizer, um modelo único, primeiro apresentado no Brasil por uma empresa de máquinas e equipamentos, esse modelo de feira virtual. Como você já disse, esse momento muito delicado que passamos não nos permitiu termos a feira presencial, a tradicional feira de máquinas e equipamentos, onde a Hexagon, durante a semana dessa feira, tem o prazer de receber milhares de clientes, mostrar nossas tecnologias e, por que não, fazer ótimos negócios também, com promoções, campanhas, etc. Então, pensamos esse novo modelo, unindo aí o virtual, para quem não pode, pelos motivos já de corona ou distância e acúmulo de pessoas, estar presente, então vai ter o acesso virtual que pode visitar o stand todo, conhecer todas essas tecnologias e também fazer as negociações, né, que nós teríamos na feira. Vamos ter os mesmos tipos de negociações durante essa semana, com preços especiais, campanhas, etc. Muito legal. E hoje, como que o cliente pode acessar esse evento? Através de que plataforma ele pode acessar esse evento? É bastante simples, existe o endereço que vai aparecer no monitor, onde só basta entrar nesse link, você vai preencher algumas linhas de contato e ali você já vai ter acesso então ao nosso stand virtual, né? E aí você vai poder navegar dentro desse stand, ver os equipamentos, conhecer com vídeos, etc. E também, se interessar pelo determinado produto e quiser esclarecer dúvidas, nós vamos ter um grupo de colaboradores atendendo online, onde você vai poder ver uma demonstração virtual, né, do produto através das nossas câmeras, ou mesmo conversar com os nossos profissionais comerciais e assim por diante. Bacana. É bem simples mesmo o acesso. E é óbvio que a gente vai estar numa semana de feira, como se nós estivéssemos numa feira física. O que a gente vai ter de promoção, o que o cliente pode esperar nessa parte comercial do evento? Esse eu acho que é o principal ponto, né? Além, obviamente, dos lançamentos das tecnologias, mas nós vamos estar praticando câmbios congelados praticamente no ano passado. Para ter ideia, tem equipamentos nossos que vão estar com o câmbio aí de R$4, né, o dólar, sendo que hoje já passa de 5,40. Com certeza. O euro a 5, hoje passa de 6,50 também. Além disso, claro, pagamentos, financiamentos, alguns parceiros de bancos vão estar conosco, agentes financeiros, contratos também de pós-venda, nós vamos estar praticando condições especiais, calibrações, enfim, todo o nosso portfólio de produto com preços promocionais, como sempre fazemos nas feiras de negócio. Bacana. E se o cliente quiser fazer uma visita presencial, tem aquele cliente, obviamente, que ele quer ver o equipamento, até mesmo tocar, ver o jeito do equipamento, ele pode nos visitar presencialmente também? Sim, sim. Pensamos nisso também, porque é um modelo que muitos preferem, né? Às vezes até trazer uma peça, fazer um teste e assim por diante. Então, o nosso showroom vai estar aberto, porém com horário marcado, né? Aí basta entrar, mandar um e-mail para o nosso CRM, vai aparecer o endereço também no monitor, e aí vai ser agendado um horário
para justamente prevenirmos e não ter acúmulo de pessoas. Então, dentro desse horário, somente aquela empresa, 2 ou 3 funcionários daquela empresa serão atendidos com toda a segurança, com todas as exigências aí quanto ao Covid-19. Bacana. Aquele cliente que participou de forma virtual, né? Ele participou de forma virtual, ele se interessou por um produto, ele não vai vir pessoalmente. Como que vai ser esse link para na hora que ele quer negociar algum produto? Bem simples também. Dentro da própria plataforma, nós vamos ter um acesso ali de uma sala de reuniões, digamos assim, né? Onde ele pode entrar e vai ter um profissional à disposição do outro lado que vai atendê-lo. Existe também a opção de visitarmos os clientes, né? Quer dizer, se o cliente olhar um determinado produto, se interessar e quiser aproveitar essas condições e não puder vir até nós vamos até nossos clientes sem nenhum problema. Bacana. Aquele cliente que ainda não tem um determinado projeto, ele ainda não sabe exatamente o que ele quer. O que para esse perfil de cliente que ainda não conhece muito bem as tecnologias, o que ele pode esperar desse evento também? Isso também é muito bom, né? Assim como as feiras de negócio, muitos vão para conhecer as novas tecnologias, né? Não somente para fazer negócio. E aí nós vamos ter todo o portfólio como temos o stand da feira, exatamente igual. Ele vai entrar, pode conhecer todas as tecnologias, pedir demonstração, assistir vídeos, esclarecer dúvidas, enfim, a aplicação dele se encaixa realmente num determinado produto ou não. Esse desenvolvimento de tecnologia, às vezes até para um budget do próximo ano, empresas que trabalham com budget, né? Vai ser muito proveitoso também para esse tipo de cliente, sem dúvida alguma. Bom, bacana. Então, acho que só resta nos desejar aí uma boa semana, Exato. Um bom evento e uma boa feira para todos. Isso, né? Convido a todos, acho que é uma modalidade nova, né? Estamos inovando mais uma vez e até por curiosidade vale a pena entrar, ver como é que vai ser essa feira virtual, como é que vai ser esse comportamento. E claro, para quem é do ramo e deseja negociar, é mais uma oportunidade, uma semana inteira aí de negociações. Legal, obrigado Danilo, obrigado mesmo. Prazer. Já é de conhecimento de todos que a Hexagon se tornou um dos maiores provedores em soluções de sensores, softwares e soluções autônomas. Ao longo de todos esses anos, a Hexagon vinha adquirindo algumas empresas de tecnologia para atender o setor de manufatura. Essas organizações já atendiam seus clientes e muitas, ou quase sempre, eram empresas em comum. Porém, o ciclo de vida do produto não era levado em consideração. Dessa forma, nasceu a iniciativa One Hexagon, que tem como principal objetivo unir as unidades de negócio e focar nesse ciclo de vida da manufatura. Pensando não somente num ponto de atuação, mas também fechando o ciclo de toda essa informação, desde a parte do design até o controle e a gestão de todos os dados. E agora nós vamos mostrar aqui um estudo através de uma aplicação que vai focar em todas as soluções e softwares e hardwares, entendendo esse ciclo de vida da manufatura. Nós temos aqui então um produto e nós vamos passar esse produto por todas as soluções Hexagon, desde o início da engenharia reversa, design, a parte de simulação, a parte de manufatura, produtos, métodos e processos e gestão de dados. Vamos lá? Bom, a gente vai iniciar então o nosso ciclo de manufatura com a engenharia reversa. E para fazer essa engenharia reversa, a gente vai chamar aqui o especialista de produto, Nelson Carvalho, que vai nos mostrar algumas das soluções possíveis de hardware e software para que a gente consiga fazer a digitalização e engenharia reversa dessa peça. Nelson, o que a gente pode utilizar, quais soluções a Hexagon provê para que a gente possa fazer a digitalização e engenharia reversa dessa peça para a gente iniciar e dar o start aí no nosso ciclo de manufatura? Bom, pessoal, na verdade a Hexagon tem dentro do seu portfólio diversas soluções para escaneamento e engenharia reversa. Nós temos hoje desde soluções manuais, equipamentos que você consegue levar a chão de fábrica, até máquinas tridimensionais equipadas com um sistema de escaneamento por luz azul e por luz vermelha. Tecnologia por luz estruturada e tecnologia por fotogrametria. Os equipamentos eles podem funcionar no modo manual,
e podem funcionar também no modo automático, em células robotizadas, inspecionando produtos que são fabricados em larga escala. A Hexagon possui dentro aí dessas soluções também softwares capazes de captura, leitura, criação de nuvem de pontos, malha STL e também a geração de modelos matemáticos. Nós temos soluções, braços de medição tridimensional Homer, sistemas de escaneamento Laser Tracker com T-Scan. Também temos um novo sistema ATS-600 desenvolvido pela Leica, onde você consegue fazer a digitalização de peças de grande volume, escaneamento de peças de grande volume, diretamente no objeto, sem nenhum tipo de refletor. Temos sistemas de escaneamento por luz estruturada, como o PrimeScan, o StereoScan e o SmartScan, que são desenvolvidos pela fábrica da Icon, na Alemanha. E nós gravamos um vídeo utilizando um dos nossos sensores de escaneamento, digitalização para engenharia reversa, que é o PrimeScan, utilizando uma mesa rotatória, onde você pode colocar o objeto, no caso a peça que nós escolhemos como um exemplo da cadeia produtiva. Você pode colocar a peça dentro, em cima dessa mesa e startar a digitalização em modo automático. E o software vai conseguir juntar essas nuvens, mesmo com a movimentação da peça em diversas posições. Ele vai conseguir juntar essas nuvens, criar uma malha STL, e esse é o primeiro passo do processo de engenharia reversa, que a gente vem mostrar através desse vídeo que vocês vão ver na sequência. Bom, legal. Agora a gente já conheceu todas as tecnologias de hardware e software que são possíveis de se digitalizar essa peça. Então agora a gente já tem o STL dessa peça, feito no PrimeScan, uma malha super rica de detalhes, e agora a gente precisa passar para uma próxima etapa do nosso design. O que é possível fazer com esse STL e como que a gente vai conseguir chegar no CAD dessa peça, para que a gente consiga ter já o CAD do nosso produto. E para isso eu vou pedir a ajuda do nosso especialista, o Henrique, que vai mostrar um pouco das soluções que a Hexagon tem para a parte de engenharia reversa e design. Henrique, seja bem-vindo, e eu queria fazer a pergunta para você de qual produto você indica para que a gente finalize essa engenharia reversa e quais são os ganhos que esse produto pode trazer aí no nosso ciclo de manufatura? Bacana, Paulo, ótima pergunta. O portfólio da Hexagon é riquíssimo, como já foi explanado e já foi até colocado anteriormente. Dentre as ferramentas que nós temos disponíveis hoje, existe uma em especial que foi feita justamente para essa aplicação que nós chamamos de Designer, ok? Essa ferramenta possibilita que nós importemos as malhas que, ora, fizemos no nosso PrimeScan, ora a malha que a gente pode fazer com o nosso braço de medição e até outros sensores de outras fábricas. A gente consegue trazer essa nuvem de pontos ou a malha para dentro desse software, fazer toda uma tratativa de alinhar as malhas, se forem feitas tomadas de formas distintas, por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo do produto. A gente também consegue fazer toda a questão de alisamento da malha, melhoria da qualidade da malha e assim por diante. Outras coisas que são possíveis de fazer usando esse software também é a criação de faces, de superfícies realmente, que depois de feita algumas delas principais, a gente consegue fechar um sólido principal e aí depois partir para as próximas operações, que são as operações de subtração, extração, as famosas
operações booleanas, né? E até, obviamente, a gente chegar ao final, que é o resultado final, que é você ter um modelo sólido 3D do produto para você poder passar para as próximas etapas da manufatura. Hoje, o cliente que possui uma ferramenta dessa, quais são os ganhos que ele tem de tempo desse processo de design até ele chegar realmente no CAD final? Qual que é o tempo que ele tem pelo fato dele ter trazido essa malha e tratar e ter toda essa ferramenta para que ele gere esse CAD final? Bom, bacana. As tecnologias, elas vêm, os softwares evoluem para que os processos fiquem mais otimizados e o tempo é menor, né? Então, com a primeira parte da resposta, é interessante pensar e fazer um paralelo que quanto mais complicada é a peça que você está trabalhando, mais benefícios você vai extrair de um software como esse. Porque ele vai auxiliar extremamente o trabalho, vai deixar muito mais fácil a tua vida de gerar todas as malhas, as superfícies que são necessárias. Você basicamente tem um mapa num arquivo STL de onde você tem que colocar todas as superfícies. Sendo que se você não tem esse software, muitas vezes você precisa lançar mão de ferramentas de medição manual, vai precisar lançar mão de repente, algum tipo de medição, mesmo em máquina tridimensional para ser preciso, mas com um espaçamento entre pontos muito grande, que ou você vai consumir tempo nessa máquina tridimensional, que não deveria ser usado para isso, e sim para medir, ou você vai ter uma imprecisão muito grande usando os equipamentos manuais. Então, quanto mais detalhes, maior o benefício que a gente consegue extrair usando um software desse tipo. Pô, bacana. Obrigado pela sua participação e por agregar mais essa solução aí no nosso ciclo de vida da nossa manufatura. Bacana. Bom, agora nós já passamos por duas etapas do nosso processo, a engenharia reversa e a parte de design. Porém, antes da gente começar a produzir a nossa peça, o nosso produto, entrar na parte de manufatura, seria interessante a gente entender quais melhorias poderiam ser realizadas antes de iniciar todo esse processo de manufatura. E para isso, eu vou convidar o especialista dos produtos da MSC, o Mauro, que vai nos explicar um pouco como que a gente pode aplicar essa tecnologia para a parte de simulações antes do início da manufatura do nosso produto. Mauro, seja bem-vindo e eu queria já começar com uma pergunta. O que a gente pode melhorar nessa peça antes de começar a fabricar ela? Excelente pergunta. A simulação ela vem ao encontro exatamente disso, fazer melhorias no processo de desenvolvimento de produto. Sendo um dos pilares da indústria 4.0, a simulação ela vem agregar valor ao seu processo de desenvolvimento de produtos em várias disciplinas, na área estrutural, na área de dinâmica, na área de acústica, na área de CFD, na área de desenvolvimento de materiais, tudo isso a simulação pode trazer valor ao seu processo de desenvolvimento. Especificamente nessa peça, o que a gente fez? A gente usou uma ferramenta chamada Apex, onde a gente fez dois tipos de análise. Uma modal, para identificar as frequências naturais desse corpo, e uma análise estrutural, segundo o carregamento que ela vai sofrer. A gente identificou que a peça está bem dimensionada. Ela vai atender aos critérios do design que foi feito para o trabalho que ela vai ser designado. Então, a gente validou, através de uma ferramenta de elementos finitos, todos os carregamentos que essa peça vai sofrer. E antes da fabricação, para fazer mais um teste ainda, a gente simulou o processo de manufatura aditiva. A gente simulou como ela vai ser impressa numa impressora 3D, verificando o fatiamento que essa peça vai sofrer para dar uma precisão dimensional nela e também verificando as tensões residuais depois do processo de impressão e as deformações causadas pelo processo de impressão 3D. Com isso, você tem um protótipo físico que você pode validar dentro da sua estrutura. Bacana, então. Então a gente consegue fazer todas essas análises antes mesmo da manufatura. Quais são os principais ganhos que um cliente tem em realizar esse tipo de teste antes de pôr a peça realmente para produzir, né? O que ele tem de ganho financeiro ou até mesmo estratégico dentro desse produto? Então, Paulo, as ferramentas de simulação da MSC, elas podem trazer uma série de valores para a indústria, né?
A simulação é um dos pilares da indústria 4.0, é uma das portas mais simples de você entrar na indústria 4.0, porque é simplesmente uma aplicação e treinamento do funcionário para usar essa aplicação, né? E a simulação, ela permite uma série de disciplinas, melhorar uma série de disciplinas no desenvolvimento de produto. Entre elas, você pode fazer a simulação estrutural, fazer a validação da sua estrutura, tanto da forma estática quanto da forma dinâmica. Dinâmica, aí eu falo de vibracional ou na parte de mecanismos. A parte de acústica, vibroacústica, aeroacústica, todas essas simulações são possíveis. A parte de CFD, você pode fazer aerodinâmica, fluidos compressíveis, fluidos não compressíveis, a multifase de fluidos, tudo isso é permitido, né? Nessa peça especificamente, a gente usou a simulação do Apex para fazer a simulação estrutural com os carregamentos da qual essa peça vai estar sujeita. O Apex é uma ferramenta extremamente fácil de usar, ela tem uma série de características individuais que permite avaliar a qualidade da malha antes de você rodar o solver. Você permite fazer simulações como linear estática, resposta em frequência, modal e flambagem. São as 4 principais simulações que o Apex permite você fazer. Ele tem um sistema de aprendizado extremamente simples através de vídeo, onde você passa o mouse em cima do ícone e ele starta um vídeo ensinando aquele comando, né? Como se fosse vídeos de YouTube. É extremamente fácil de usar. O treinamento do Apex é de um dia. Em um dia você aprende a usar a aplicação e já começa a fazer algumas simulações. A gente chama também que o Apex ele é CAD agnóstico. Ele abre qualquer arquivo CAD. Independe da sua plataforma CAD, ele tem a capacidade de abrir e editar esse arquivo. É lógico que ele não é uma ferramenta de CAD, mas ele tem algumas ferramentas para limpar essa geometria, para tornar a simulação muito mais simples, como limpar arredondamentos, limpar chanfros, editar nervuras, criar geometria. Você consegue fazer isso tudo muito fácil. O Apex também permite você, ao editar essa geometria, a malha é automaticamente atualizada. Então todo o trabalho que você fez de carregamento, aplicar material, aplicar condição de contorno, tudo isso é atualizado quando você edita a geometria dentro do Apex. Os resultados, a gente chama também que o Apex é uma plataforma. Ele tem o pré-processador, o solver e o pós-processador. Você não fica entrando e saindo da aplicação para fazer todas essas etapas. Você inicia e termina tudo dentro de uma única aplicação. Você também permite a criação de macros, onde você repete ações que você iria fazer várias vezes. Por exemplo, aplicar um parafuso. As soluções de CAD não têm ferramentas como o CAD, por exemplo, que tem um pattern, onde você aplica um parafuso e replica nas furações. Isso não existe em CAD. O Apex permite você fazer uma macro, onde esse replicar operações passa a ser permitido. E por trás do Apex tem um solver consagrado da MSC, que é o Nastran, um solver consagrado desenvolvido pela MSC há mais de 40 anos. Além dessa ferramenta, a gente utilizou mais alguma outra ferramenta de simulação dentro do nosso... Sim, dentro desse processo de desenvolvimento desse produto, a gente precisava de um protótipo físico para testar, porque depois essa peça ia ser injetada. Então a gente fez em manufatura aditiva, a gente pegou essa peça e não dá para você pegar a peça e mandar direto para a impressora. Uma série de problemas ocorre que é inerente ao processo de manufatura aditiva. Distorções, tensões residuais, tudo isso você tem que avaliar. Então isso a gente faz uma simulação prévia da impressão, onde a geometria é importada também, como eu disse, CAD agnóstico, não importa de onde vem essa geometria. Você fatia, cria suportes, aplica material e escolhe a impressora na qual você vai imprimir. O software de manufatura aditiva da MSC tem uma biblioteca de impressoras, uma biblioteca de materiais, onde você vai usar a impressora que você comprou, o material que você vai usar para realmente simular a impressão, para ver quais são as deformações, quais são as tensões residuais, quais os problemas que a impressão 3D pode vir a ter, como descolamento de camadas. Você consegue prever isso, principalmente distorções, e ao final disso, você gera uma peça multiplicada por -1. Se sua peça ia deformar num sentido, você multiplica ela por -1, ela deforma em outro sentido, e ao imprimir, ela entra no dimensional correto, para você ter a sua peça na sua dimensão correta. Tudo isso, o software da MSC de simulação de manufatura aditiva vai fazer para você.
Pô, bacana. Então quer dizer que quais são os ganhos então que um cliente, antes de partir para a manufatura, ele tem em relação a esses dois softwares que nós simulamos e conseguimos melhorar todo esse CAD antes de iniciar a manufatura? Quais são os ganhos que ele tem, principalmente nessa etapa? Os ganhos são muitos, né? Principalmente no processo de desenvolvimento de produto, você tem ganhos como, por exemplo, time to market. Se você desenvolve o seu produto antes, você lança ele antes. Então você tem time to market. Se você tem uma ferramenta de simulação, ele permite você fazer testes, mais testes do que você faria normalmente, de uma forma virtual. Então você tem inovação, você permite inovar em geometria, você permite inovar em ideias, você permite inovar em materiais, você permite inovar em uma série de coisas que normalmente você não arriscaria se você tivesse que fazer um teste de campo. Além disso, você permite inovar em custos, você reduz custos de forma muito fácil. Se você simula, você quando vai implementar isso, você dá um tiro certo, você não fica testando, não é mais tentativa e erro. Você simula, acha a melhor solução e implementa aquela sendo o tiro certo no centro do alvo, garantindo uma redução de custo efetivamente. Pô, bacana. Obrigado então, Mauro, pela sua participação nessa nosso ciclo de vida aí do nosso produto. Obrigado mesmo. Foi um prazer. Bom, passado por todas as soluções então da MSC, com o nosso colega Mauro, nós já temos então o nosso CAD totalmente otimizado. Desde a parte de engenharia reversa, a gente já sabe qual que vai ser, como que será toda a estrutura desse produto, né? E toda essa simulação que a gente criou, agora a gente já pode passar para a parte de manufatura. Então, nós temos algumas soluções para a parte de manufatura, principalmente em soluções de software, e eu queria convidar agora o nosso especialista dessa linha de produto para falar um pouquinho para a gente das soluções e qual que vai ser a melhor solução aplicada ao nosso produto no ciclo de vida de produção dele. Henrique, mais uma vez eu queria te agradecer aí a presença e queria que você falasse um pouco dos produtos e qual que seria aí a escolha de processo ou método de manufatura para a nossa peça aqui. Bom, bacana, Paulo. Vamos lá. Explanar um pouco a respeito do portfólio que a Hexagon tem quando a gente entra nesse campo de transformar, agora sim, um dado digital em algo físico, porque você precisa ter o meio físico para começar a produzir peças novas, né? Pensando nisso, a Hexagon tem soluções verticais, ou seja, soluções que são dedicadas para determinados processos, que vão desde algumas soluções CAM, como alguns nomes como SurfCAM, EdgeCAM, WorkNC, AlphaCAM. Cada um deles tem uma aplicação específica. Exemplo, SurfCAM é um software CAM muito mais aplicado aí para pequenas empresas que estão querendo começar nesse mundo, quer deixar aquela parte de programação no chão de fábrica, no pé da fábrica para trás e quer começar com um mínimo de custo de investimento, o mínimo de dificuldade de manipulação possível. Já o EdgeCAM é uma solução voltada para quem produz uma peça. Então, o produto final que sai ali do processo de manufatura é uma peça e não um meio de conformação, por exemplo. Já o WorkNC tem estratégias elaboradas que servem para que você crie, por exemplo, usinagens muito precisas e muito complicadas em 4, 5 eixos simultâneos de moldes e matrizes para que a gente consiga fazer aí depois um processo de injeção ou um processo de estampagem, tá? Mesma coisa fica, né, fica com relação à parte do desenho do molde, porque se você tem a peça, e eu entrando no exemplo da peça que a gente está mostrando aqui hoje, uma vez que você tem essa peça toda otimizada, você precisa do molde para poder, né, consequentemente, gerar esse caminho de usinagem. Então, existem também, dentro do portfólio da Hexagon, softwares específicos para isso. Um deles é o Visi, né? Ele trata aí tanto de peça estampada também, quanto trata a parte de molde de injeção e tudo mais. E também tem o Smirt, que aí sim é um software extremamente dedicado para quem faz aí a parte realmente de estampagem, e ele é realmente muito otimizado para isso.
Veja que em nenhum dos casos, de todos os softwares que a gente comentou aqui, a gente não tem nenhum software, vamos falar assim, que é global, que serve para todas as aplicações. São softwares dedicados a aplicações distintas para que o nosso diferentes tipos de clientes, os diferentes perfis de cliente possam tirar aí o máximo possível da tua aplicação, otimizar o máximo possível da tua aplicação. Essa peça, por exemplo, é uma peça que, né, para continuar, né, dar continuidade ao nosso exemplo aqui no processo, a gente decidiu que ela seria injetada, né? Então, é uma peça que agora vai passar por esses processos. Bacana. Então, a escolha da injeção, a gente vai ter que, então, tratar nessa fase, utilizando as ferramentas para criar o molde dessa peça, então. Exatamente, Paulo. Bom, a gente preparou um vídeo que a gente vai passar aqui para vocês agora, onde tem algumas fases, obviamente, de maneira simplificada e claro que a gente pode elaborar muito mais. De qualquer maneira, dá para ver que como a ferramenta é vertical, muito facilmente a gente consegue chegar ao resultado, que é você ter ali uma cavidade do molde de injeção, ou seja, as placas principais. Obviamente, é uma peça simples para exemplificar, mas a gente pode fazer peças muito mais elaboradas, com gavetas, com extração toda complicada, e o software nos auxilia a isso, né? Nesse exemplo, dá para ver, né, por exemplo, criando ali a linha de partição de uma maneira extremamente fácil, colocando um bloco em cima do outro, tirando parte superior, a parte inferior, escolhendo um porta-molde, e o software faz automaticamente toda a parte de furação entre as placas, dimensionamento desse porta-molde, pinos de extração, pino de refrigeração. Então, é uma ferramenta realmente extremamente avançada nesse quesito. Bom, Henrique, então, para que eu consiga entender, a partir do CAD, a gente conseguiu extrair agora esse molde, né? Exato. Então, utilizamos já o CAD otimizado e fizemos a extração desse molde. A próxima etapa, então, seria a gente poder usinar esse molde, correto? Perfeito. Transformar aí um projeto, né, em realidade, né? Bom, para isso a gente vai selecionar uma das ferramentas, né, do portfólio que eu até comentei anteriormente. Para moldes, a nossa ferramenta mais otimizada é o WorkNC, tá? Então, com o WorkNC eu consigo fazer ali todas as etapas que, né, são de praxe com relação a qualquer CAM. Então, eu consigo fazer o desbaste, consigo fazer um pré-acabamento, um acabamento, um pré-desbaste, várias estratégias de acabamento, seja elas feitas em 3 eixos, 5 eixos e algumas coisas exclusivas que só o software faz, como o uso de ferramentas especiais, com perfis especiais, para que você consiga remover uma quantidade de material significativa com uma velocidade muito maior do que usando ferramentas tradicionais. Isso é uma funcionalidade exclusiva do nosso software da Hexagon, que é notoriamente conhecido como um dos melhores softwares para usinagem de moldes no mercado. Você pode dizer então que esse é o ponto fundamental de ganho que ele vai ter utilizando exatamente esse diferencial do software. Exatamente. É aquela, né, mesma história que eu comentei bem no comecinho, né? Como os nossos softwares são verticalizados, ou seja, eles são especializados e por isso que a gente tem uma grande quantidade de softwares, a gente consegue dar ao nosso cliente daquele segmento específico as melhores ferramentas que são disponíveis no mercado. Bacana, então. Conseguimos aí mais uma etapa do nosso ciclo de manufatura. Agradeço aí mais uma vez aí a sua participação, Henrique. E vamos ver quais serão as próximas soluções para esse ciclo de manufatura. Eu que agradeço, Paulo. Bom, pessoal, estou de volta aqui para a gente falar praticamente da última etapa do processo do ciclo de desenvolvimento desse produto, né? Nós fizemos o escaneamento, fizemos a edição para a criação do modelo matemático, fizemos análise do produto em relação à sua fabricação, criamos um molde para poder fazer o trabalho de fabricação, produção dele e temos o produto pronto. Agora a gente precisa inspecionar esse produto para saber se ele está de acordo com as especificações que a gente desenvolveu no nosso projeto.
Para isso, existem sistemas de medição tridimensionais, tanto portáteis quanto fixos, que podem executar esse processo de verificação, de inspeção do produto. E nesse caso específico, a gente utilizou uma máquina tridimensional, né, de sala, uma máquina Global, com um cabeçote de escaneamento por laser azul, né? Nós utilizamos o software PCDIMS e fizemos o escaneamento do produto baseado no seu modelo matemático, que foi desenvolvido durante todo esse processo, né? E conseguimos fazer então a comparação da malha de pontos, da nuvem de pontos digitalizada, sobre o modelo matemático nominal. E conseguimos observar quais são as variações tanto em superfície quanto em relação aos elementos geométricos. Dessa forma, a gente consegue fazer a tratativa de possíveis erros que possam ter acontecido no processo de fabricação, fazer a correção se necessário, e como a máquina é tridimensional CNC, o programa já está pronto, então podemos medir quantas peças for necessária para que a gente possa ter um processo ajustado. Em sequência, como o programa já está pronto e a máquina também roda em modo automático, podemos medir uma série de peças para poder gerar dados estatísticos, inclusive, para poder analisar como está sendo a performance desse produto, dessa fabricação dentro da sua linha de produção. Bom, Paulo, é contigo agora a etapa da estatística, né? Obrigado, pessoal. Bom, chegamos à última etapa do nosso ciclo de manufatura. Passamos desde a parte de engenharia reversa, fazendo a digitalização do nosso produto, fizemos a parte de CAD, fizemos também a parte de simulação e melhoria desse CAD, depois molde, o CAM, e agora a gente vai realizar a parte de armazenagem de todos os dados e também o controle estatístico do nosso processo. Agora que a gente escolheu e já produz a peça, né, nós fizemos aí o controle dela através da tridimensional e do nosso HPL, com o nosso HPL, com a digitalização dessa peça, fazendo essa medição. A gente precisa entender se o processo de manufatura que a gente escolheu, ele atende e está atendendo a nossa expectativa, ou seja, todo estudo que a gente fez anteriormente, se ele vai atender a essa expectativa. E para isso, nada melhor do que a estatística para nos ajudar nesse caso. Com a estatística, a gente vai conseguir tirar alguns indicadores do nosso processo produtivo, principalmente e os mais conhecidos como o CP e o CPK. Com isso a gente consegue tirar um diagnóstico de como que a nossa produção está se comportando. Se a gente enxergar os dados que nós tiramos aí da tridimensional e o HPL dentro do nosso software que é SStat, nós conseguimos entender, tá? E é possível entender o comportamento de como que a nossa produção vem ao longo de um determinado tempo. Isso representa exatamente o quanto eu consigo produzir sem ter nenhum refúgio. Esse vai ser o nosso principal objetivo, produzir sem ter refúgio. E os indicadores que nós temos aqui dentro do software mostra que eu posso produzir aí milhões de peças sem ter praticamente refúgio nenhum, né? Isso só é capaz de fazer através do nosso software estatístico. O nosso pacote de software estatístico, QEDAS, entenda ele como um centro de soluções, onde a gente pode fazer estudos desde a parte estatística como CP e CPK, a gente consegue fazer MSA para você escolher a melhor metodologia de medição, seja ele desde a parte de atributo ou variável. Nós também temos a parte do Procella, que você consegue digitalizar um processo produtivo ou um processo de medição dentro do seu chão de fábrica, que normalmente você não tem controle disso. E qual que é o objetivo, o pilar de toda essa função? É que você consiga fazer o armazenamento de tudo isso num banco de dados, tá? Então, se a gente vê esse diagrama, a gente consegue entender um pouco melhor
Como que a informação vai fluir através de todos esses softwares e ficar centralizada num ponto só. Eu tenho aqui alguns ambientes, como por exemplo a parte da sala de medição, a parte produtiva, a parte de qualidade e a parte de gestão. Cada um desses ambientes vão ter soluções que são distintas para cada um deles, onde a gente pode fazer o estudo aplicado a cada etapa aqui do processo produtivo, criar dashboards, relatórios e assim por diante. Toda essa informação vai ficar centralizada no banco de dados. Ou seja, eu posso fazer um estudo ao longo de um tempo, fazer um estudo por máquina, por setor, por operador. Eu posso fazer vários filtros até entender melhor um determinado comportamento dessa produção. Isso vai me gerar um conhecimento melhor, entender cada etapa desse processo, como que ele pode alterar. E, obviamente, a estatística vai nos ajudar. Com uma simples amostra, você já consegue ter todos esses indicadores. E qual que é a vantagem do pacote Quedas? Qual que é a vantagem desse software? Uma das grandes vantagens é um software que você consegue ter uma interface com vários tipos de equipamentos. Não só equipamentos do nosso próprio grupo, mas equipamentos de outros fabricantes. Sejam eles aí desde instrumentos manuais a máquinas e equipamentos de grande porte. Uma outra grande vantagem é que você vai conseguir ter essa interface de troca de dados em tempo real. Você tem o CEP em tempo real, você vai ter um feedback de toda a sua produção. Todas as normas e diretrizes já estão integradas dentro do software, desde normas padronizadas até mesmo as normas utilizadas pelas grandes montadoras e grandes sistemistas. Isso já consegue fazer com que você tenha essa possibilidade de troca de informação até mesmo com os seus fornecedores. A gente também tem dentro do pacote do Quedas já também interfaces direto com o SAP. Então você já consegue ligar toda essa informação com o seu ERP sem você ter nenhum problema de perda de informação, tá? Então, chegamos a esse ponto, a nossa última etapa aí do nosso ciclo produtivo e a gente fecha então esse estudo de caso para que você entenda todas as soluções que a Hexagon pode prover para o seu estudo, tá? Entre em contato com alguns de nossos consultores. Nós estaremos aí durante a semana provendo aí todas as informações necessárias e outros webinars, tá? Fique conosco aí durante o resto da semana e eu queria agradecer mais uma vez e finalizar essa nossa abertura da Hexagon Smart Show. Manufacturers today are looking for smarter ways to improve quality and productivity. Hexagon is a global leader in digital solutions that create autonomous connected ecosystems, where data is connected seamlessly, converging the physical and digital worlds and building intelligence into all processes. Exalt, Hexagon's framework for using IoT data to accelerate digital transformation, provides a base of technologies like cloud computing and artificial intelligence, which enable our smart manufacturing solutions. Hexagon's Manufacturing Intelligence division is digitally transforming manufacturing by converging design and engineering, production and metrology solutions to make our customers' factories smarter. Our design and engineering solutions use computer-aided engineering techniques to simulate reality, so quality is embedded into product design and manufacturability is guaranteed. Our production solutions include CNC simulation and computer-aided manufacturing software that ensure design intent is maintained through the production process, improving productivity and delivering high-quality components. Our metrology sensors capture real-world data for positioning and inspection, while metrology software provides actionable information through advanced analytics and intuitive reporting. Hexagon's expertise in sensor technologies, software and data orchestration enables autonomous connected ecosystems for suppliers and customers, improving quality and productivity by making your factory smarter.